Obrigada, Isis. Deixa com a gente vai continuar aqui com as notícias desta quinta-feira no nosso estado. Boa noite a você, boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que vai permanecer com a gente aqui no Jornal da Cidade. A edição do JC de hoje já está no ar. Veja outros destaques de hoje. Petrobras anuncia nova redução do preço da gasolina para as refinarias. E litro no Ceará deve baixar mais 10 centavos. No Crato, DECOM investiga denúncia de cartel nos postos. Todos com o mesmo valor, o mais alto da região. Holandês é preso em Fortaleza por tráfico internacional de seres humanos, com fins de prostituição. E capital desiste de vacinar crianças com terceira dose contra a Covid. O tubarão que assustou banhistas hoje na praia de Iracema. E o flagrante de um acidente em Maracanã. O motorista fugiu sem prestar socorro. O Jornal da Cidade está no ar. Julho é tradicionalmente um mês de ventos fortes e de céu limpo, com poucas nuvens aqui no Ceará. Mas em 2022, o tempo mudou. A quantidade de chuva registrada no período ficou bem acima da média histórica. Historicamente, o mês de julho faz parte do período de estiagem, com poucas chuvas. Mas os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos mostram que este ano foi diferente. Do dia 1º até agora, já foram registrados 24,7 milímetros no estado, 60% a mais do que o esperado para este período. A nossa estação chuvosa de fevereiro a maio, ou seja, onde chove mais aqui no estado. No entanto, pode vir a chover nos meses seguintes, que é junho e julho, considerado pós-estação. Por que chove? Por conta de sistemas oriundos do leste, que são sistemas de leste que causam chuva principalmente nos estados que ficam mais ao leste aqui do nordeste do Brasil. Este ano, esses sistemas foram mais ativos, consequentemente nós tivemos boas chuvas. Choveu bem em praticamente todo o estado, mas a macro-região com mais chuva acima do esperado foi o Cariri. Se a gente for pegar ali a macro-região do Cariri, a climatologia para o mês de julho é em torno de 10 milímetros e agora no mês de julho já choveu em torno de 10 milímetros, 11 milímetros até a data de hoje, em média ali no Cariri, então já atingiu a média. O segundo semestre aqui no Ceará é marcado pelo céu claro, assim, azulzinho, praticamente sem nuvens, com o sol forte e ventos intensos e constantes. Mas isso não quer dizer que não vai chover nos próximos dias. Para esse final de semana, a gente tem previsão hoje de chuvas mais isoladas, passageiras, de fraca intensidade para sábado. Depois que a chuva passou, os buracos ficaram numa rua do bairro Lagoa Redonda, aqui em Fortaleza, viu? Mas também não são de agora. Os moradores dizem que há 20 anos aguardam obras de recuperação da via e nesse tempo todo só ouviram promessas da prefeitura. Uma via tranquila, com pouco movimento. Mas para os moradores da área, não menos importante. A rua Pedro Adriano, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, parece ter sido esquecida pelas autoridades. Os buracos estão por todo lado, dificultando a passagem dos veículos e provocando muita dor de cabeça nos condutores. Está com 20 anos, ou mais de 20 anos que aqui foi asfaltado e até hoje essa peleja. Você vê que tem essas recapeamento, mas aqui nunca foi feito isso aqui. A gente fica esperando, fica nas promessas, né, dos vereadores que aparecem 4 em 4 anos e é ficar esperando, né? É a espera e o prejuízo também, porque você cai num buraco, danifica o carro, é dor de cabeça. Com certeza. Foram vários pedidos da comunidade para que fossem realizados serviços de limpeza e recapeamento aqui da rua Pedro Adriano, além de outras melhorias. Mas até agora, somente um foi atendido pela Prefeitura de Fortaleza. A limpeza do matagal, que ocupava boa parte das calçadas por aqui. Em alguns trechos, neste, por exemplo, o mato chegava a cobrir até metade da rua. Essas situações foram resolvidas, mas outros problemas ficaram para trás. Tiago é líder comunitário. Ele diz que a prefeitura ignora os apelos dos moradores da área e prioriza outras regiões da cidade. Nós pagamos impostos da mesma forma quem mora na Messejana,
Aldeota e outros bairros mais. Esses bairros estão priorizando e aqui o nosso bairro sendo esquecido. Por meio de nota, a Prefeitura de Fortaleza diz que técnicos da Regional 6 realizaram vistoria no local e, por isso, incluiu a Rua Pedro Adriano no programa de recuperação de vias públicas na capital. E o fim de semana está chegando e sabe como é, né? Sempre aumentam as chances de motoristas pegarem a direção depois de beber. Por isso, hoje, quinta-feira, ainda, a MC montou uma blitz educativa próxima a um bar movimentado de Fortaleza. Como eu disse, educativa, sem multas, apenas para conscientização, não é isso, Mônica Damasceno? É aquela puxadinha de orelha no motorista, aquele lembrete para evitar essa mistura perigosa, não é isso? Boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, Bianca, e também a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Alexandre, uma puxadinha de orelha importante, tá? E quem vai trazer mais detalhes está aqui ao meu lado, é o Rogério Gomes, ele que é educador de trânsito da MC. Boa noite, Rogério, seja muito bem-vindo. Rogério, como é que vai funcionar essa ação, a MC nos bares, né? Boa noite, Mônica, boa noite, Alexandre, boa noite, Bianca, os telespectadores. A MC hoje está fazendo ação educativa, MC nos bares. O nosso objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de não beber ao dirigir, certo? E nessa conscientização de trabalhar pela preservação da vida. Inclusive, Rogério, vocês vão usar óculos, né, simulando os efeitos que a bebida causa. Exato. Esse óculos, ele simula o efeito da bebida alcoólica no organismo humano, tá? Então ele simula determinadas medidas, tá, que dão para a gente a sensação de estar alcoolizado. E aí com esse equipamento a gente faz no sentido de conscientizar as pessoas da importância de não beber ao dirigir. Tá, obrigada, Rogério, pela sua participação. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Mônica, pelas informações. E um agente de trânsito de Ipu foi flagrado tentando sair de moto visivelmente alcoolizado. Ele chega a cair no asfalto. Há 3 meses, esse mesmo homem foi afastado das funções após se envolver em um acidente que terminou com a morte de um colega de farda. As informações com Jonas Deisson. Um agente de trânsito da cidade de Ipu, afastado de suas funções, foi flagrado tentando sair de moto, visivelmente embriagado. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o servidor público tenta subir na motocicleta e acaba sozinho, se desequilibrando e caindo ao solo. Agentes da autarquia de Ipu foram acionados aí ao chegar no local, apreenderam a moto e recolheram para a sede da autarquia. De acordo com o chefe da autarquia, o agente afastado, identificado como Luiz Teixeira, evadiu-se do local antes mesmo da chegada dos agentes de segurança. Ainda segundo o capitão Edvan Farias, o agente em questão está afastado de suas funções como agente de trânsito há cerca de 1 ano e sofre um processo administrativo junto ao órgão. Em abril desse ano, o mesmo agente foi responsável por um acidente de trânsito que vitimou um colega de farda. Na época, Luiz Teixeira conduzia um veículo e atravessou a avenida e ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pelo colega da Guarda Municipal, Neto, que não resistiu e faleceu a caminho do hospital dias após o sinistro. O capitão Augusto Edvan Farias, presidente da MCI, lamentou que fatos dessa natureza tenham ocorrido e assegurou que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. E ainda no interior do Ceará, uma investigação da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público descobriu que uma facção criminosa carioca ordenou o fechamento de pelo menos 10 casas de apostas e de jogo do bicho, para depois reabrir sobre o próprio comando. Os integrantes faziam isso armados, ameaçando os funcionários e donos desses estabelecimentos. Todos ficavam no município de Pentecoste e Apuiarés. Hoje, houve uma operação e 6 pessoas acabaram presas. Entre elas, o gerente dos negócios, 4 proprietários e um faccionado. Também foram apreendidos maquinários de aposta, dinheiro, um carro e drogas. O Ministério Público disse que as investigações continuam.
Ainda hoje, PM que fingia ser médico em Paraipaba é investigado por nova denúncia de violência doméstica, agora contra a ex-sogra. E na volta do intervalo, a notícia que a gente sempre espera: o preço da gasolina vai baixar de novo. O Fortaleza entra em campo daqui a pouco, às 8h30, para iniciar a disputa das quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser contra o Fluminense na Arena Castelão. Um duelo de tricolores que renderá R$8 milhões a quem passar para as semifinais do torneio. O time carioca está invicto. Já o Leão perdeu o segundo jogo das oitavas para o Ceará. A partida será transmitida ao vivo pelas rádios do Grupo Cidade, Jovem Pan News Fortaleza 92,9 e também Cidade AM 860. Enquanto Fortaleza e Ceará correm atrás dos prejuízos dentro de campo, as diretorias investem pesado nas contratações. Não é isso, Luiz Henrique Pontes? Boa noite para você. Olá, boa noite para todo mundo aí que está assistindo ao Jornal da Cidade. Que Ceará e Fortaleza não realizam campanhas de encher os olhos do seu torcedor na Série A do Campeonato Brasileiro, isso é fato, a bronca é geral, de ambos os lados. Mas se tem uma coisa que não dá para reclamar, é com relação às contratações realizadas pelas duas diretorias, claro, de Ceará e Fortaleza. Particularmente no ano de 2022, está sendo recheado de contratações que envolveram muita grana para o padrão local. Por exemplo, o Ceará anunciou o seu mais novo reforço, o meia Guilherme Castilho. Jogador de 22 anos, o clube comprou 65% dos direitos econômicos do atleta e vai pagar por isso R$9.600.000. Claro que a quantia não vai ser paga de forma integral, vai ser parcelada. O Ceará desembolsou R$1.600.000 à vista e vai pagar o restante em parcelas semestrais de R$2 milhões. A contratação de Castilho se torna, assim, a mais cara de todos os tempos do futebol cearense. Recentemente, o Fortaleza trouxe para o Psyu o jogador Renato Kaiser, ao custo de R$6 milhões. E não foi só isso. O atacante Moisés chegou este ano ao clube tricolor por uma bagatela de R$3 milhões. Vale também ressaltar que a contratação do argentino Silvio Romero, que veio por empréstimo de 1 ano, mas com opção de compra em até 2, ou seja, um investimento a longo prazo.
algo impensável até alguns anos atrás em termos de futebol cearense. Observando essas transações, de uma coisa eu não tenho dúvida: o gerenciamento financeiro, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, é de alto nível. E o que é melhor, existe transparência e compromisso com os custos assumidos. Pegando esse gancho, deixo aqui no ar a seguinte questão: não está passando da hora da turma fazer jus ao dinheiro injetado pelas duas diretorias e jogar mais bola? Se houver dúvida, basta olhar para a tabela atualizada da Série A. Uma boa noite para todo mundo e até mais. Um holandês foi preso em Fortaleza por tráfico internacional de seres humanos para fim de prostituição. Ele era um foragido da Justiça da Holanda. Carlos Henrique Costa. Pois é, e como ele era foragido da Justiça holandesa, houve esse contato com a Interpol e através da regional da Interpol aqui no Ceará foi possível realizar a prisão desse homem, né? A identidade dele não foi revelada pela Polícia Federal. O que se sabe é que ele foi preso aqui na capital cearense, no bairro do Meireles, aqui bem próximo de onde estamos, na praia de Iracema. Ele é acusado do cometimento de diversos crimes entre os anos de 2012 e 2015. Os principais são o tráfico de pessoas para fins de prostituição, ou seja, ele aliciava a pessoa em outros países e levava para a Holanda para essas pessoas se submeterem à prostituição. Ele também é acusado de phishing, né, que é um tipo de crime aí listado pela Polícia Federal. Após essa prisão, o holandês que não teve a sua identidade revelada ficou preso na carceragem da Polícia Federal e aguarda os trâmites aí para realmente se ter uma noção do que vai acontecer por ele. Lembrando que esse mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Expedindo esse mandato, ele foi encontrado aqui em Fortaleza e foi preso e agora aguarda os trâmites da Justiça para saber se vai ser deportado ou não para o seu país natal. Volto com vocês no estúdio. É isso, Carlos. E o Ceará é o 10º estado do país em casos de tráfico de pessoas. No Nordeste, ocupa a 3ª posição do ranking. De acordo com as autoridades, as mulheres são os maiores alvos para os aliciadores, que percebem a proximidade do estado com a Europa e recrutam as vítimas com promessas de melhoria de vida. Os casos de tráfico de pessoas se repetem. Há o convencimento, transferência e acolhimento das vítimas, geralmente mulheres. A gente acredita que a questão da vulnerabilidade socioeconômica, né, que infelizmente nós temos hoje no nosso país, e no Ceará não é diferente, né, essa vulnerabilidade social acaba sendo um fator, né, que torna, né, uma maior vulnerabilidade a essas pessoas, principalmente as mulheres. A gente tem observado, né, essa questão muito forte também com mulheres. No Brasil, as formas mais contundentes desse tipo de delito são o tráfico para fins de exploração sexual e o tráfico para manter uma pessoa em condição análoga à escravidão. No ano passado, foram registradas 31 denúncias no Ceará, segundo o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Com esses dados, o Ceará ocupa a 3ª posição no Nordeste e a 10ª no Brasil. O posicionamento geográfico, ou seja, a proximidade com a Europa, com voo direto para a região, pode ser um dos fatores que coloca o estado nesta posição no ranking nacional. Como nós estamos muito próximos da Europa, né, e agora, com a diferença de moeda, né, nós temos aí uma possibilidade de que as promessas sejam muito altas, de que essas pessoas vão ganhar em dólar, em euro, e isso pode facilitar o aliciamento, né, e também o transporte das vítimas que teriam ali um voo direto. A pena prevista no Código Penal é de multa e reclusão de 4 a 8 anos. Tudo é delito, desde o convencimento ou aliciamento da vítima até alojamento ou acolhimento por meio de ameaça. O Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas reforça a denúncia. A ONU estabelece essa data como o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, sobretudo para que as campanhas sejam realizadas de forma sistemática, né? Para que anualmente a gente lembre para a sociedade como um todo que delito é esse, como denunciar, quais são as vítimas e assim a gente consiga prevenir, né, fazer com que as pessoas fiquem mais alertas para esse tipo de rede de tráfico e, sobretudo, no caso do trabalho doméstico, por exemplo, que a gente tem chamado tanta atenção, para que as pessoas entendam esse como um delito e denunciem. A defensora explica os cuidados que são necessários, principalmente por causa das redes sociais. É importante que a gente trabalhe na perspectiva de estar fazendo, né, a campanha de educação em direito, de prevenção, principalmente para adolescentes, né?
e informar as pessoas que desconfiem quando na internet tem uma proposta de emprego, no exterior, de maneira muito fácil, que as pessoas possam ficar atentas a esse tipo, né, de promessa via internet, né, para que as pessoas não sejam vítimas e acabem sendo aliciadas para esse tipo de delito. O preço da gasolina praticado no Crato virou motivo de investigação do DECOM. Primeiro porque, apesar da distribuidora da Petrobras ficar dentro do município, os postos de lá vendem o litro mais caro do que as outras cidades da região do Cariri. E segundo, porque nas bombas os valores não mudam, independentemente do lugar que o motorista escolhe para abastecer. É tudo igual, indício de cartel. Erlânio usa o carro para ir ao trabalho. Além do preço alto da gasolina, outro detalhe chamou a atenção do advogado. O combustível tem o mesmo valor em quase todos os postos de Crato e é bem mais caro que em outros municípios vizinhos, como Juazeiro do Norte. Essa diferença fez com que Erlânio entrasse com um pedido de investigação no DECOM. Nessa data que nós entramos aqui foi no dia 21/7/2022. Né? Por coincidência, talvez, do destino, todos os postos aqui na cidade do Crato estavam praticando um preço de R$ 6,69. E naquela oportunidade, no Juazeiro, você encontrava de R$ 5,89. Ou seja, uma diferença de 80 centavos, né, por litro. Ou seja, em 100 litros você economizaria R$ 80. Um fato curioso é que a maior parte dos combustíveis dos postos do Cariri sai da distribuidora da Petrobras, que fica em Crato. E é justamente neste município onde a gasolina é mais cara. Eu, como cidadão, eu como consumidor, não entendo como é que o combustível sai do Crato para o Juazeiro e lá eles conseguem vender com 80 centavos a menos do que o Crato. Por meio de nota, o DECOM Crato afirma que vai analisar se existe tabelamento entre os postos e outras possíveis irregularidades, como a disparidade não justificada de preços. Enquanto isso, quem precisa abastecer gasta mais e coloca menos gasolina no tanque. A gente está passando uma dificuldade muito grande em termos de abastecimento do nosso veículo e para poder também trabalhar, porque hoje a gasolina está custando R$ 6,12 nos postos, né? E a gente está fazendo corrida de R$ 5,00. Então fica difícil. Quem tem veículo a óleo diesel também percebe que o preço do combustível está praticamente igual ao da gasolina. Caro tá. Agora que eu não entendo a gasolina hoje está mais barata que o diesel, né? Antigamente era o contrário. Hoje tem vídeo novo no JC Business, no canal do GC+, no YouTube, às 8h15, para você que é empresário, que é comerciante. Sabia que existem hábitos que podem torná-lo maior dentro da empresa e, consequentemente, no mercado? Todas as dicas estão no programa, mas antes, você já sabe, né? A gente antecipa uma aqui, no nosso JC. O empresário que centraliza, o empresário que quer ter controle de tudo, que quer comandar tudo, ele condena a empresa dele a ser pequena. Porque o que acontece? Quando eu sou um pequeno empresário, no início da minha empresa, normalmente eu faço tudo mesmo, né? Eu faço as compras, cuido das pessoas, cuido do financeiro, cuido das estratégias, cuido de tudo. Mas à medida que a empresa vai crescendo, eu tenho que permitir que eu chamo a criatura seja maior do que o criador. Então eu tenho que permitir que a empresa seja maior do que o fundador. E isso empresários inteligentes, empresários de sucesso, fazem com que isso aconteça. A companhia siderúrgica do Pecém vai ser vendida para a ArcelorMittal, empresa de siderurgia e mineração, no valor de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, o equivalente hoje a cerca de 11 bilhões e meio de reais. Foi a própria ArcelorMittal que anunciou o acordo ao mercado e o fechamento da compra ainda está sujeito às aprovações corporativas e regulatórias, inclusive do aval do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A siderúrgica do Pecém é a 4ª maior siderúrgica do mundo e emprega hoje 22 mil pessoas direta e indiretamente. QR Code agora na tela para você que tem direito à isenção da taxa de inscrição no vestibular da UES.
O período de solicitações para as provas de 2023.1 vai de 1 a 5 de agosto. Tudo deve ser feito pela internet e a documentação entregue presencialmente. Lá no GC+, estão todos os requisitos que dão direito à isenção do pagamento. Em instantes, Prefeitura de Fortaleza volta atrás e cancela a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid nas crianças. E ainda os perigos da automedicação, que faz parte da vida de quase 80% dos brasileiros. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real, no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro, produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Os fortalezenses amanheceram hoje com uma notícia que deixou muita gente preocupada. Tubarão no mar da Praia de Iracema. E a imagem de um banhista pertinho dele assustou mais ainda. Mas será que a presença desse animal é comum no nosso litoral? E será que oferece perigo? Quem vai nos trazer essas informações é o Carlos Henrique Costa. O fato aconteceu aqui na Praia de Iracema, bem próximo ao Espigão do Náutico, onde a gente está nesse momento. Banhistas nadavam pelo mar de Fortaleza, quando uma câmera que filmava um desses banhistas flagrou um tubarão-lixa bem próximo das pessoas, né? O que amedrontou e o que assustou logo de início, quando as imagens foram vistas. Isso porque era de fato um tubarão que estava próximo das pessoas que estavam nadando aqui na Praia de Iracema. Segundo os pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, a presença desse animal é muito comum aqui na orla da capital cearense, só que ele não oferece nenhum risco à população. Ele não é um animal que vai avançar em uma pessoa que estiver nadando, que estiver dividindo o mesmo ambiente que ele. Portanto, não houve nenhum risco a essa pessoa. Então, a orientação principal é que ela não invada o ambiente do tubarão, ou que ela não, de fato, não venha a agredir esse tubarão ou venha até a tirar a sua vida, para que essa espécie não seja prejudicada. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Carlos. A Prefeitura de Fortaleza suspendeu a vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos, prevista para iniciar hoje.
Segundo nota técnica do governo do estado, os municípios foram orientados a aguardar a compra de novas doses para seguir com o esquema vacinal das crianças. E olha, a automedicação faz parte da vida de 77% dos brasileiros, segundo o Conselho Nacional de Farmácia. É muita gente. É uma dorzinha de cabeça aqui, uma gripe ali, você vai lá e toma aquele remedinho sem receita médica. Atitude que acaba virando hábito e faz mal para a sua saúde. Antes do café da manhã, ainda em jejum, Maria toma os remédios. De manhã eu tomo o da tireoide, meia hora depois eu tomo 2 losartana, uma fluoxetina, uma hidrocortiazida. À noite eu tomo uma losartana e tomo a cafeína. Todos os medicamentos dela têm receita. Eu que só tomo remédio passado pelo médico, eu tenho uma receita e tudo. A aposentada não faz uso de remédios sem orientação profissional. Quem decide fazer isso sem prescrição médica corre riscos. Na medida em que esses medicamentos usados inadequadamente, eles podem não apenas mascarar a doença, fazendo com que ela se agrave, e pode ainda trazer mais problemas do que aquele que a pessoa já possui. A automedicação, principalmente com remédios que não precisam de receita, pode ser prejudicial. Por isso, é importante avaliar os benefícios e malefícios daquele medicamento, além de sempre ter um acompanhamento de um médico ou de um farmacêutico. Todos os medicamentos, todos eles sem exceção, podem causar efeitos indesejados e reações adversas. O que a gente faz é avaliar o risco-benefício na escolha dessa terapia farmacológica, avaliar o problema de saúde do paciente, a necessidade desse uso e aí a escolha adequada da substância química que deve ser empregada. Dados levantados em 2019 pelo Conselho Nacional de Farmácia apontam que 77% da população faz uso de medicamentos sem orientação. Cerca de 25% dessas pessoas se automedicam todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. A especialista fala quais são os problemas que podem ser gerados após o uso de remédios sem orientação e de forma inadequada. Existem pacientes que desenvolvem cirrose sem nunca ter ingerido uma gota de álcool, apenas pelo uso do paracetamol e de outras medicações. O ácido acetil salicílico também causa problemas importantes, como úlceras gástricas. A própria vitamina C, que a gente usa para melhorar o nosso sistema imunológico, pode provocar problemas renais. E vocês lembram do policial preso se passando por médico no Hospital de Paraipaba este mês? Com o passar dos dias, surgem mais crimes atribuídos a ele. A Controladoria Geral de Disciplina investiga agora uma denúncia de violência praticada contra a ex-sogra. Clisto Sanderson Embiapino de Albuquerque teria agredido e xingado a mulher em 2020 no Rio Grande do Norte. Ele chegou a ser autuado em flagrante. Clisto também responde a processos por ameaça e estelionato e chegou a ser investigado pela morte de uma jovem em um hotel. Agora, a Secretaria da Segurança do Ceará vai levar em consideração todos esses fatos para avaliar se o policial militar possui condições morais de permanecer na corporação. De acordo com a polícia, ele está afastado das atividades da corporação para tratamento de saúde. No último dia 16 de julho, Clisto recebeu voz de prisão da prefeita de Paraipaba enquanto usava o CRM de um outro médico para atuar no plantão do hospital da cidade. Ele foi solto no dia seguinte, durante audiência de custódia. Agora, imagens impressionantes de um acidente registrado em Maracanaú. Aconteceu na Avenida Mendel Streibut, em frente a um posto de combustíveis. O motociclista seguiu na avenida quando de repente apareceu um carro e atropelou a vítima, identificada apenas como Ricardo. Esse acidente aconteceu no domingo, mas somente hoje as imagens foram divulgadas. O motociclista passou por uma cirurgia e após complicações morreu. Até agora, o motorista do carro não foi identificado. E o PDT, partido do candidato Roberto Cláudio ao governo do estado, sofreu mais 4 baixas. Depois da governadora Isolda Sela se desfiliar, agora foi a vez dos prefeitos de Moraújo, Carlos Áquila, e Juju, da cidade de Jaguaribara, anunciarem a saída da sigla. Ontem foram os prefeitos Nezinho Farias de Horizonte e Júnior Castro de Chorozinho, todos com o mesmo objetivo: apoiar o candidato do PT à sucessão de Isolda.
Após explosão e morte em um posto de gás natural veicular no Rio de Janeiro, é importante adotar e reforçar as medidas de segurança. A gente preparou uma reportagem para alertar sobre a instalação correta, como manter e abastecer o cilindro sem provocar acidentes. Mário tinha acabado de abrir o porta-malas do carro quando o veículo, que estava sendo abastecido com gás natural, explodiu. As imagens mostram o momento exato da explosão. O incidente aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. O homem acabou morrendo e uma mulher que passava pelo local ficou ferida. A explosão aconteceu no cilindro de gás que, segundo os frentistas, estava em mau estado de conservação e enferrujado. Qualquer automóvel com motor a combustão pode receber o kit GNV, mas existem algumas dicas e orientações que são importantes para minimizar os riscos de acidentes. Uma coisa que a gente pontua muito aqui na nossa oficina, como nas oficinas que são homologadas pelo Inmetro, é a gente manter os itens de segurança, né, e as normas empregadas pelo Inmetro. O que nós queremos dizer com isso? Adulterações são muito comuns, infelizmente, em alguns locais que não devem trabalhar com o GNV, certo? Essa inexperiência faz com que eles façam alterações, que essas alterações causam risco no gás, tá? A gente tem uma das mais comuns aqui, que já foram feitos, infelizmente já aconteceu aqui no nosso estado, que é a alteração da válvula de cilindro. Tá? Existem alguns mecanismos de segurança nas válvulas de cilindro, um deles é a válvula de alívio. Tá? Como a gente pode ver aqui nesse cilindro, essa válvula que tinha aqui de alívio foi retirada e colocada um simples tampão. A função dessa válvula é justamente quando houver uma pressão em excesso durante o abastecimento, ela vai romper e vai liberar essa pressão, certo? Isso aí vai impedir com que haja as explosões, que é justamente, normalmente, essas válvulas que sacam, ou então essa pressão excessiva faz com que o aço do cilindro se rompa. O especialista explica que é fundamental manter a inspeção em dia para avaliar os possíveis riscos de rompimento do cilindro. Além de a gente ter uma maneira correta de aplicar essa válvula no cilindro, a gente também tem que ter o cuidado de utilizar uma válvula que é homologada, que tem uma liberação do Inmetro para que seja utilizada, certo? Ela manter os seus itens de segurança íntegros, fio da rosca dela tem que estar íntegro, o item de segurança que é muito importante, que essa válvula de alívio deve estar no local, e daí a gente tem que manter a maneira correta de instalação. A quantidade correta de fita Teflon, certo? Que é o famoso veda-rosca, que a gente chama. A quantidade correta de voltas no aperto e, principalmente, algo que é muito importante, o aperto correto. Em março deste ano, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, uma câmera de segurança registrou uma explosão semelhante à que aconteceu no Rio. Com o impacto, o cilindro foi parar a cerca de 60 metros do posto e um segundo carro foi atingido pelo objeto. Não se sabe ao certo o motivo dessa explosão. Além dos cuidados para manter o equipamento seguro, é preciso fiscalizar. O uso do gás natural é extremamente seguro, desde que obedecidas as normas, porque as entidades de direito público estão aí para fiscalizar. Em relação ao lamentável episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, isso se deu na razão de um cilindro estar em péssimo estado de conservação e a falta também de fiscalização nos postos de revenda de GNV. Daí a necessidade da exigência do selo de inspeção periódica do veículo, assim como os cilindros de GNV recebem o selo de inspeção durante o processo de requalificação. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Às 6h30 você confere o Balanço Geral com Luciana Ribeiro e também o Miguel Anderson Costa. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau.